Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Pena e hoje nós vamos terminar a aula de cinemática falando sobre as leis de Newton e o cálculo de força resultante. Bem-vindo ao canal. Bom, na aula de hoje nós vamos terminar o assunto cinemática falando dos Velozes e Furiosos Newton, Aristóteles e Galileu Galilei. Newton com as suas três leis sobre movimento, Aristóteles e Galileu com a queda dos corpos. Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Aristóteles, um dos filósofos mais completos, foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Nasceu em Estagira, na Grécia, e acreditava que o verdadeiro conhecimento era obtido através da experimentação com objetos reais. Enquanto a maioria dos filósofos da época vivia no mundo das ideias, o Aristóteles se preocupava com as coisas reais. Muito do que nós temos na ciência ocidental é baseada nos conhecimentos que Aristóteles escreveu, colocou. Né? Ele tinha uma concepção que todo material tinha o seu lugar próprio. Então, a Terra, por exemplo, um dos elementos que ele acreditava nos quatro elementos, terra, ar, água e fogo. Então, a pedra, como era formada por terra, ela deveria ficar no solo. E se ele tivesse duas pedras, uma mais pesada e outra mais leve, e soltasse as duas da mesma altura, a pedra mais pesada atingiria o solo primeiro. Mas teve muitas pessoas que foram contrários, muitos filósofos que vieram depois e alguns cientistas. Bom, Galileu Galilei era contrário a essa ideia do Aristóteles que os corpos com maior massa cairiam primeiro. Né? O que ele fez para provar que ele estava certo? Ele subiu a Torre de Pisa, a torre já estava inclinada, e de lá ele soltou dois objetos de massa diferente, para provar que os objetos chegariam juntos ao solo. E alguém estava lá embaixo e observou que os dois objetos chegaram ao mesmo tempo. Assim caiu a ideia do Aristóteles sobre que os corpos com maior massa cairiam primeiro que os de menor massa. Agora vamos falar sobre as leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz que um corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme se sobre ele não agir nenhuma força. Percebemos bem isso quando estamos no ônibus e o motorista precisa parar repentinamente. O nosso corpo é lançado para frente. Se ele acelerar muito rápido, o nosso corpo será lançado para trás. Ele tende a permanecer no movimento. Então, toda vez que a gente tem um movimento brusco, o nosso corpo ele sofre o processo da inércia. Se o corpo estiver em movimento, como a carruagem aqui das freiras, e nada parar, ela vai continuar em movimento retilíneo uniforme, até encontrar uma pedra que faça com que a carruagem delas aqui quebre e elas acabem voando, ou seja, é o princípio da inércia. Vamos falar agora sobre a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. A mudança do movimento é proporcional à força motora aplicada sobre ele. Né? Então nós vemos aqui o homem que tem a força, que é o He-Man, ele empurra um grande bloco com uma grande massa a uma aceleração muito alta, porque ele tem muita força. Né? Quanto maior a força, maior vai ser a aceleração do objeto lançado. A terceira lei de Newton fala sobre ação e reação. Né? Então, para toda ação, existe uma reação de igual intensidade. Então, no caso do foguete, o foguete consegue subir porque os gases expelidos empurram o ar para baixo e o foguete sobe em sentido contrário ao jato de gases. Aqui a bola do rapaz, ela foi lançada para baixo, quando ela volta, ela bate no queixo dele. Então, ação e reação. Bom, vamos ver alguns exercícios de aplicação. Uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80 quilos, qual o seu peso na superfície da Terra e na superfície da Lua? Considerando a aceleração gravitacional da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado e na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai aplicar a segunda lei, força igual a massa vezes aceleração, mas aqui é força-peso. Então o peso vai ser a massa vezes a aceleração. A massa é 80 kg, vezes a aceleração na Lua, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado, dá um total de 128 newtons. Se for o peso na Terra,
a gente vai ter 80 kg de massa, 9,8 de aceleração gravitacional, dá um total de 784 newtons. Lembrando que a unidade Newton, ela substitui o quilograma por metro por segundo ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, eu vou ter Newton, que é a unidade de força mais comum. Cálculo de força resultante. Então, quando a gente tem forças que elas atuam no mesmo sentido, a gente soma as forças. Então, esse bloco é carregado por uma pessoa de 6 newtons de força e outra de 8 newtons de força. Então, qual é a força resultante? 14 newtons, porque eu somo as duas forças porque elas estão no mesmo sentido. Mas se as forças estiverem em direções opostas, né, esse daqui puxa para cá com 4 newtons, esse puxa para cá com 6 newtons, como se fosse um cabo de guerra, qual é a força resultante? A subtração. 6 newtons menos 4 newtons dá um total de 2 newtons. Então, no fim das contas, a caixa vai ser puxada para o lado direito com uma força resultante de 2 newtons. Bom, agora nós vamos calcular as forças perpendiculares. Então a gente percebe que acontece isso lá nos rebocadores no porto, né? Um rebocador puxa para um lado, o outro rebocador puxa para o outro. E na verdade, essa diagonal é que vai fazer o navio ancorar de forma correta lá no porto. Como é que se calcula essa diagonal? A gente calcula por Pitágoras. Força resultante ao quadrado igual a somatória dos catetos ao quadrado. Então, substituindo, um cateto é 6, então é 6 ao quadrado. O outro cateto é 8, então é 8 ao quadrado. Então, eu vou ter 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Somando os dois, 100 newtons. Então, a força resultante ao quadrado é igual a 100 newtons. Coloco raiz e vou tirar raiz de 100 é igual a 10. Então, a força resultante nesse caso é de 10 newtons. Bom, esse é um outro exemplo de aplicação, é até mais fácil de entender. Cada bonequinho aqui representa um newton, cada um deles tem o nome de newton. Temos 4 newtons de um lado e 1 newton do outro lado. Quando começarem a puxar a corda vai ser deslocada para o lado de onde tem mais newtons. Nesse caso, 4 newtons menos 1 newton dá 3 newtons. Então, a força resultante vai ser 3 newtons para o meu lado esquerdo. Agora, quando a quantidade de newtons é a mesma, por exemplo, 3 newtons desse lado, mais 3 newtons desse lado, qual que vai ser a força resultante? 3 newtons menos 3 newtons, a força resultante é zero. Nós não vamos ter vencedor nessa batalha, porque a corda vai ficar sem passar nem para um lado nem para outro. As forças se equivalem nesse caso. Bom, essa foi a aula de hoje, Cinemática 2, falando da queda dos corpos, principalmente sobre Aristóteles e Galileu, né? E um pouco sobre as leis de Newton. Abraço a todos, até a próxima.